Hi guys, como vocês estão? Hoje a gente vai revisar os assuntos vistos nas aulas anteriores, além de instalar o nosso compilador. Mais pra frente a gente já vai programar, então é importante. Além de mandar uma dica para vocês, para quem não quer instalar o compilador, uma outra maneira de você programar online na web. Mas lembrando que é sempre bom ter um compilador online. Esse é o MATLAB e eu me chamo Daniel. Bem-vindos ao canal. Bora pro vídeo? E aí pessoal, como vocês estão? Então, para vocês que chegaram agora, se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram e comente o que vocês querem no vídeo, o que vocês têm de ideia, o que está faltando. Algum ponto que eu falei errado, pode corrigir. Todo mundo aqui está aqui para aprender. Afinal, isso funciona como se fosse um Fab Lab. Mas, indo direto ao assunto, hoje a gente vai fazer uma revisão dos assuntos que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, se você está acompanhando, parabéns. Se você só pegou esse vídeo inicialmente, volte nos vídeos anteriores que a gente está trabalhando, aprendendo um pouco mais de C++ para iniciar no mundo da robótica. Mais para frente a gente vai envolver o Arduino. E para ele usa como linguagem básica o C++. Por isso que a gente está trabalhando um básico de C++, para que vocês não cheguem e não tenham tanta dificuldade na hora de programar no Arduino. Tá. Primeira pergunta. Quais foram as 4 estruturas de computação que a gente viu nas aulas passadas? Se você lembra, comente aqui embaixo que eu quero saber a resposta de vocês. Mas eu já vou dar a resposta para vocês. Então pause o vídeo, se você não respondeu ainda. Pausou? Tudo ok agora. O primeiro que a gente viu foi a questão das memórias, que tem 2 tipos, as memórias voláteis e não voláteis. Um exemplo de memória volátil é a memória RAM. Outro exemplo podia ser a memória cache, por exemplo. Uma memória que não é volátil é o HD, mas um outro exemplo seria o SSD. O segundo que a gente trabalhou foi a questão do processador. A gente explicou o que é um registrador, a gente explicou o que é uma ULA e a gente explicou o que é uma... Esqueci o terceiro. Se você lembra, comente aqui embaixo. A unidade de controle é onde que você decodifica e ordena essas instruções para que elas fiquem em posições corretas de questão de prioridade dentro do computador. Mas voltando ao assunto, e os outros 2 que a gente vai revisar, inclusive, é a questão da entrada e saída de dados. Essas são as 4 estruturas que a gente viu, básicas assim, para você entender como é que funciona o computador. Lembrando que o computador é muito mais complexo e tem muito mais coisa que isso. Mas, de maneira simplória, a gente vai ver muito disso na parte de programação. E por enquanto é o que vocês precisam saber. Tá. Agora a pergunta vai para vocês. O que são linguagens de alto e baixo nível? E dê um exemplo aí para nós ver se a gente entende. Já escreveu? Já comentou? Vou dar um exemplo agora. Uma linguagem de baixo e alto nível são o seguinte. Baixo nível é quanto está mais próximo da linguagem de máquina, a linguagem que o computador se comunica, a linguagem em bits. Quanto mais alto o nível estiver, está mais próximo do usuário, de quem você está conversando, de eu e de você. Então é assim que as linguagens se conversam. Um exemplo e uma comparação de uma linguagem de baixo para alto nível é um exemplo do Assembly. Em relação à linguagem de máquina, em bits, ela está em alto nível, mas em relação ao C, ela está em baixo nível. Assim como o próprio C++, ela pode ser considerado baixo nível se a gente for comparar com Python, que é uma linguagem muito mais simplória em relação ao próprio C++. Mas, no geral, ela está em alto nível se for comparados com outras linguagens, inclusive com a linguagem de máquina. O que é um compilador? Um compilador, inclusive a gente vai instalar um compilador mais para frente, agora na verdade. E o que é um compilador? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Descobriu? Escreveu lá?
comente aqui embaixo se você sabe o que é um compilador. Um compilador, na verdade, ele funciona como se fosse um tradutor entre eu e a máquina. Ele pega as informações, converte para uma linguagem na qual eu entendo, na qual vai ser o C++, e a gente consegue conversar e programar a máquina de acordo com esse compilador. Existem diferentes tipos de compilador e existem diferentes tipos de linguagem, e para cada compilador existe uma linguagem, além de diferentes sistemas operacionais, com exceção do Java, como a gente tinha falado nas aulas anteriores. Vocês lembram também o que é um interpretador, né? Ele é muito semelhante ao compilador, só que existem algumas pequenas diferenças nas quais eu citei nos vídeos anteriores. Se você prestou atenção, você vai saber, e eu não vou falar nesse vídeo. Volte nos vídeos anteriores e assista novamente para você saber. Agora, gostaram daqueles exercícios? Vocês estão fazendo compilações mentais, estão entendendo sobre lógicas, que isso daí a gente viu nos vídeos passados e a gente explicou. Observe qual era a reflexão da semana passada. Observar diariamente que tipos de atividades vocês faziam e entender como se fosse um algoritmo lógico. Eu quero que vocês continuem essa semana, principalmente por causa que a gente não começou a programar ainda. Então é importante vocês manterem esses exercícios lógicos na cabeça diariamente, tá? Mas falando em compiladores, bora fazer o download do nosso primeiro compilador. Já adiantando, o download que a gente vai fazer é sobre o CodeBlocks, que é um compilador de C e C++. Ele é gratuito, existem diversos outros compiladores, mas esse daqui é o que eu acho mais completo e o que eu uso. Se você tem um outro compilador que você gosta e utilize, pode baixar, não tem problema. É gosto de cada um. Mas se você é iniciante e quer aprender um C++ e C e um compilador bom, pode baixar nesse, que esse é garantido. Aqui está um link, eu vou deixar o link também na descrição, caso você queira. E aí, você baixe, aprenda a mexer, que a gente vai mostrar o básico de como você compila qualquer programa. Mas se você quiser pesquisar e trabalhar um pouco mais sobre C++, comente aqui embaixo que a gente pode fazer algum assunto mais específico sobre C++. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão na seção de downloads. Aqui, nessa setinha vermelha aqui, está a seção. Depois que vocês entram no site, vocês já vão ver a opção de download e vai direcionar para essa página aqui. Nessa página de download, você vai clicar em download The Binary Release. Eu acho que é assim que fala, o inglês está um pouco ruim. Aí vocês clicam aqui e vai ser direcionada para essa página aqui. Epa. E aí tem duas opções. A primeira são para computadores com 64 bits. São essa opção. E essa é para computadores com 32 bits. Então vocês têm que prestar atenção na arquitetura de computadores nas quais você está trabalhando. A gente explicou um pouco mais nos vídeos anteriores também sobre 64 bits, 32 bits e um pouco das nuances entre eles. Se você quer um vídeo específico também trabalhando sobre isso, comente aí embaixo. Faça vários comentários, esse vídeo vai estar cheio de comentários. Aprendeu onde é que instala? Aprendeu como é que baixa? Então por hoje é só. No próximo a gente vai aprender um pouco mais como é que trabalha o próprio CodeBlocks. Afinal a gente tem que entender como é que funciona o nosso compilador. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês uma maneira, como eu tinha prometido no início do vídeo, de você programar na web. Bora pro vídeo? E aí, guys? Então, agora a gente vai ver uma outra maneira de você compilar. Eu acho que é mais como se fosse um interpretador que ele funciona do que um compilador, que a gente trabalha com ele na web. O nome dele, você vai no Google, senhor Google, e digita Replit. Vai dar um Enter, e ele é a primeira opção que aparece. Apareceu até uma correção aqui. É essa opção aqui, esse site aqui. Se a gente for abrir aqui em outra página,
ele vai dar diversas opções, inclusive de programas que você pode programar. Aqui você tem que iniciar, mas se você quer fazer o código diretamente em C++, você vai aqui e ele já te dá a base para você escrever o código em C++. Aqui, vou iniciar e a gente vai rodar ele e ele já dá o código Hello World e aqui executar tudo perfeitamente. Ele também dá para outros tipos de linguagem de programação, como por exemplo o Python, que é o mesmo código, é um código simples que todo programa vai usar. Aqui, Hello World também. Se a gente for também Java, C, qualquer outro tipo de código, ele vai rodar normalmente. Ele é muito bom, eu gosto pra caramba do Replit. Você vê que em Java ele demora um pouco mais para rodar por conta da máquina virtual Java. Ele é muito bom, no geral. Eu gosto muito dele para caso eu quero testar algum programa simples que eu fiz. Mas no geral eu gosto de programar no CodeBlocks. É bom você ter os dois, principalmente porque tem casos, por exemplo, que, vamos supor, a internet caiu, a Vivo cancelou. Eu ainda tenho CodeBlocks para programar, mesmo sem ter internet. No Replit você não consegue, você precisa da internet para programar. Gostou? Gostaram do vídeo? Então, é isso, pessoal. Segue com o vídeo. Gostaram do vídeo? Se gostou mesmo, curte aqui, comente e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. No mais, é isso. Bora para frente, pau na máquina e beijos.